Eu tô muito feliz de ter aqui. Por que a galera te ama? Eu posso perguntar assim? Já começo assim? A maioria das pessoas que são militantes, que ficam entrando pra fazer comentário e tal, não sei o quê, alguns deles ganharam dinheiro por minha causa. Inclusive, a última vez que eu fui em São Paulo, chegou um cara com um bebê e falou assim, eu só casei e tive o bebê por sua causa. Tem 4 categorias de pessoas que casam por minha causa. Tem o cara que não tinha dinheiro pra casar, aceita o Bitcoin, aumenta a produtividade, a riqueza e casa. Tem o cara que aceita que é melhor pra ele e tal, que é o investimento, ter um relacionamento e tal, e casa. Tem pessoas que aceitam Jesus e começam a entender que deve a menina e tal, tem uma responsabilidade com a mulher. E tem um cara que se sentia inseguro de tomar um golpe, e agora que o patrimônio dele não pode ser tocado pela golpista, se sente seguro de casar. Você não viu? Agora, essa semana saiu um caso de uma mulher, engenheira, inclusive, formada e tal, que passou 2 anos namorando com um cara pra dar um golpe de menos de R$1 milhão no cara, inclusive simulou sequestro e tudo mais. Num ambiente desse, quantas vezes a mulher convive com o cara 40 dias, dá uma queixa de violência e fica com a casa do cara? Uai. Isso é comum agora. Tem 5 mil homens no Brasil, pelo menos tinha no início do ano, agora deve ser aqui, muito mais do que isso, presos por filho afetivo, pensão de filho afetivo, um filho que ele não fez. Vale a pena num país desse o cara ter patrimônio que o governo acesse facilmente? O Bitcoin... Que tristeza isso, né? Essas pessoas ficam felizes. Mas a pessoa que fica mais feliz em me conhecer é a que deixa cair no golpe. O cara que aceita a mensagem, que se as chaves não são suas, você não tem o Bitcoin, que o Bitcoin muda a relação de pai e filho, que o Bitcoin muda a relação de marido e mulher, que o Bitcoin muda a relação de governantes e governados. Quando o cara entende isso, ele fica felizão. Que ele diz assim, eu não vou ser mais escravo de Satanás, eu não vou financiar criança, eu não vou financiar lagosta de vagabundo, não é isso? Quando o cara entende, meu irmão, que ele se torna soberano, que a salvação é individual, aí ele fica felizão. Inclusive tem na psicologia, chama Endowment Effect, né? Se eu fizer você deixar de perder R$10 mil, você fica mais grata a mim do que se você tivesse ganho R$10 mil, não é isso? Exatamente. Ele protegir é mais importante do que ele dá, não é isso? Exatamente. Eu tenho uma pergunta. É certo eu falar que a sua maior implicância, ou vamos dizer, teimosia para defender o Bitcoin é justamente para não financiar o governo? É porque é o seguinte... Ou porque o Bitcoin por si só realmente é uma boa? Tem 2 argumentos. Tem um argumento de pragmatismo, de argumento de imperativo pragmático, que é o seguinte. A gente vive hoje um regime de juro negativo. Isso. Existe um negócio chamado senhoriagem, que é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A inflação não é índice de preço. A inflação é o aumento da base monetária. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, leia em 2 horas as 6 lições de Ludwig van Mises, que tem de graça na internet. Mas se não quiser, meu livro também tem lá no @r38TO. Vou colocar aqui para vocês o link. Pode clicar aí, tem um livro de graça PDF, um livro de graça ditado no YouTube, que explica o que é inflação e o que é juro negativo. Hoje a inflação no Brasil, no ano passado foi 18%, esse ano deve ser muito maior. E tá em torno de previsão de 25%, né? Não sei quanto é que tá o aumento da base monetária esse ano, mas a tendência é só aumentar e não tem nenhum título que pague isso. Então a renda fixa é perda fixa, a renda variável é perda variável desde 2008. Então a gente vive num regime de juro negativo. Nenhum país do mundo, nem Estados Unidos, nem Europa, lugar nenhum no mundo paga mais do que o aumento da base monetária sistematicamente. Então todo mundo que tá nesse sistema de juro tabelado, de quantitative easing, tá sendo obliterado financeiramente 15, 20% ao ano. E já está numa posição de desvantagem. Na hora que eu entendi isso, eu comecei a entrar numa tristeza absurda. Inclusive, tem a combinação disso com a guerra ao dinheiro, que é o negócio do Drex e tal, que é pro Estado arrecadar mais. Como o welfare tá colapsando, eles estão buscando qualquer e toda maneira de aumentar a arrecadação, e uma das maneiras é a retirada de dinheiro físico de circulação. Na hora que você faz o PIX, você faz o cartão e tal, aumenta o controle do Estado sobre as transações, aumenta a arrecadação. Reduz a erosão tributária. Quando eu percebi isso, eu fiquei numa tristeza brutal, 2013, 2014, pensei em me matar várias vezes. Sério? E quando eu descobri que existia Bitcoin, que eu não precisava financiar, que eu não precisava financiar que eu não precisava financiar essa merda toda, aí eu fiquei muito feliz, e aí eu percebi que mudou o jogo, não apenas meu com o Estado, porque o feminismo, isso não é da relação de homem e mulher, isso é da imposição do Estado, é o governo que não deixa eu gritar com minha mulher, não é isso? É o governo que vai me botar na cadeia, você vai dar um tapa na minha filha, na frente de todo mundo aqui, não é isso? É isso. Se mudar minha relação com o governo, por exemplo, eu não tenho casa, eu não tenho carro, meu patrimônio tá na nuvem. Isso muda como é que chama? Não precisa ser 100%, basta uma grande parte. Isso não muda as motivações. O pai do menino que o Jairinho matou, o Henri Borel, né? Henri Borel. Meu Deus. O cara tinha
condição financeira, não eram fodidos. Ele tinha cultura náutica, que trabalhava O pai embarcado. dele é o Lionel, como é que chama? O que? Você tá falando, Leonel, você o tá pai falando dele. Jairinho ou Borel? O pai, o Borel. Isso. Esse cara, O Jairinho tá preso, em né? vez de se esse cara, em vez de ir 12 vezes no judiciário, na delegacia, não sei o que lá, tivesse pegado esse menino e botado num barco e ido embora, não resolvia o problema? Verdade. Só que se o cara não tem patrimônio na nuvem, se o cara não tem imunidade, se ele não chegou e já tem 3, 4 passaportes, esse cara tem condição de fazer isso? Não, Ele vai ser preso e nunca mais vai ver o filho dele, não é isso? é verdade. Pois é. Bitcoin é liberdade, é autossoberania. A pessoa que tiver bitcoins inteiros, bicho, até o fim dessa década, vai ter quantos passaportes quiser, vai morar onde quiser. E quem não tiver, vai morar onde puder, não é isso? É, A meta do Banco Central é não existir mais dinheiro físico no Brasil em 3 anos. Pode não ser 3, Não, pode não, ser 5, é mas é uma exatamente- tendência inexorável, não é isso? O governo controlar todas as transações, colocar prazo, condições de gasto, ter controle total, transacionar, tributar tudo. E na hora que acontecer isso, o governo brasileiro vai deixar você comprar uma coisa que lhe dá liberdade? Eles adoram armas. Geralmente os ditadores adoram armas, mas pra eles, não pro escravo, não é isso? verdade. E a criptografia foi uma arma usada em todas as guerras nos últimos milhares de anos, né? Se eu puder, pastora, explicar Bitcoin em 30 segundos, é o Não, seguinte... é isso que eu quero, porque eu tenho um grupo de pessoas, deve ter mais ou menos umas 5.000 mulheres querendo saber do negócio. É. O meu público é 98% homem. Geralmente, os 2, 3% de mulher que me segue geralmente tem filho homem. É, filho homem sofreu falta de acusação. Geralmente, ou ela teme que o menino tinha, ou geralmente ela sofreu. 90% das mulheres que me seguem tem filho homem. E olha, Ou seja, as mulheres que ela me se seguem- coloca no lugar do filho, né? Mas explicando o Bitcoin em 30 segundos é o seguinte. Um cara que nunca recebeu R$1 e presumidamente controla 1 milhão de Bitcoins, né? 1 milhão vezes 100 mil é 100 milhões, não é isso? 100 milhões. 100 milhões de dólares. Não, é 1 milhão vezes 1.000 dá 1 bilhão, não é isso? 100 bilhões, não é isso? É mais do que Jeff Bezos, não é isso? Um cara dele nunca tocou em R$1. Concepção sem pecado, não é isso? O cara não fez questão de um aperto de mão, de nenhuma honra, glória e nem de aproveitar nada financeiramente. Eu fazendo a Fez um- matemática. Fez um projeto, deu à humanidade um projeto de open source. Não é uma plataforma, é um protocolo, como o TCP/IP, um conjunto de regras. Sim. Se você respeitar, você consegue se comunicar nessas regras. Sim. E essas regras funcionam pela internet, você pode transmitir por qualquer meio de comunicação. Você pode mandar dinheiro por rádio, por carta, por qualquer maneira, inclusive você pode memorizar dinheiro. Se você instalar agora no seu celular, na Blue Wallet, desligar a internet, você gera chaves públicas e privadas, endereço de recebimento e códigos para envio de dinheiro sem internet. O próprio Barack Obama, quando entendeu, ele disse isso. Ele disse, se isso não for criminalizado, qualquer pessoa sem internet vai poder gerar em sua casa infinitas contas da Suíça de graça. É exatamente o que é o Bitcoin. O Obama entendeu, não é isso? Entendeu? É isso que o Bitcoin é. O mais interessante é essa coisa de ser de peer para peer, né? Ou seja, você não pode- tem ninguém governamentando e manipulando o sistema. É um sistema descentralizado, exatamente. Se você quiser rodar um nó em Mas sua você não casa, acha que o você é risco é autoridade. muito grande, não? É enorme, o risco é enorme. Apesar de que... É, ou não? Energia elétrica é arriscado? É verdade. A internet é uma coisa arriscada? Demais. Só No a início- Dark Web já Rapaz, acaba com o cidadão. há 6 meses atrás, agora os caras diminuíram, mas no ano passado, você perguntasse a essas IAs aí que estavam sendo desenvolvidas como é que fazia bomba explosiva, zorra tudo, eles diziam, não é isso? Rapaz, agora que a galera começou você a controlar, não é isso? A internet é uma coisa perigosíssima. Tô Sua menina tem assustada acesso à com o internet? Tem, total. É um perigo da zorra, isso ou não é? É, eu monitoro tudo, mas mesmo assim, é muito perigoso. Pois é. E quem ignorou a energia elétrica e a internet vai ter o mesmo destino que a pessoa que vai ignorar o Bitcoin. O Bitcoin vai produzir uma explosão de produtividade. Você acha que o Bitcoin tem participação no fim dos tempos? Não faço a mínima ideia. Porque a O mestre criptomoeda- disse que ninguém sabe exatamente quando é que será, não é isso? Não, não diz quando será o fim dos tempos, porque esse eu tenho certeza que a gente já tá vivendo neles, né? Tem gente, inclusive, que diz que já foi, né? Que quem ficou pra trás é que não presta, não é isso? Ó, Não tem gente que você diz isso, não? pensar, O quê? tem O gente quê? de todo tipo. A gente sobrou, Tem não é gente que isso? fala que Deus nem existe, né? Mas, ó, pensa. Israel, um lugar menor que Belo Horizonte, minha terra, natal. Um lugar que literalmente a faixa de Gaza em si não tem mais do que 20 quilômetros. Eles falam 40 miles, alguma coisa assim. Não, ele deve ter uns Lugar- 40 por 20, né? Porque ele é menos largo e mais... Exatamente, né, é isso, mais altitude. comprido. Isso, né? É uma A faixa, faixa, né? mesmo. Sim. Então, o que acontece? Um lugar daquele tamanho, menor do que BH. Vamos Mas qual a supor população de BH, né? É. Não, eu tô falando assim, hipoteticamente, porque eu não tô falando o território certo, mas tem condições de um lugar daquele ser pedra para as nações? Uma Ser o quê? cidade, pedra para as nações. Você pensar numa cidade, num lugar como Jerusalém, disputado daquele jeito, aonde os Estados Unidos, lugar que a gente está hoje fazendo esse podcast, e lugar pelo qual eu me respondo como americana hoje.
já há 20 anos. Você hoje depender de Israel, um lugarzinho daquele tamanho para poder bélico, não tem condições. Não, então não depende de Israel, não é o contrário, né? Não, Israel no que caso depende dos Estados Unidos, né? Não, mas poder bélico, hoje, tecnologia não existe igual a tecnologia israelita. É claro, e o Trump sabe disso, porque o Trump não ia entrar com todos os recursos americanos hoje para defender Israel se também não fosse ganhar nada em troca. Voto, apoio. Por isso que eu tô falando. O cunhado dele não é metido, como é o nome desse movimento lá? Casado com a filha. Tem uma denominação lá, né, que é uma espécie de... Como é? É o movimento judaico, porque ele é de família judaica. Mas é interessante, porque ele fala da moeda única. E quando eu falo de Bitcoin, eu também estou falando de criptomoeda, né? Claro. A gente sabe que em poucos anos, a previsão, e cada vez menos a gente usa moeda, dinheiro de papel. Físico, né? E o que eu tô falando assim, sem conjecturar nada falso mesmo. É baseado naquilo que a gente está assistindo. Porque se você for parar para pensar, hoje mesmo a gente foi dar uma gorjeta para a mulher que trouxe comida do restaurante brasileiro aqui pra gente. Eu não tinha. Porque